Salve meus amigos, hoje nós vamos fazer aqui a instalação do Docker, né? Ferramenta imprescindível para quem trabalha na área de desenvolvimento, né? Hoje em dia muita coisa é feita em Docker. E também vamos fazer, né, depois dessa instalação do Docker, a gente vai implementar o Postgres, né, que é o banco de dados. Vou abrir aqui o terminal, eu estou fazendo essa instalação no Big Linux. O Big Linux ele é um, não é que ele é um fork, ele é baseado no Manjaro. Tá? É um sisteminha que eu tenho gostado bastante de usar. Esse aqui está novo, está zero, tá? Não tá virtualizado, ele realmente está default mesmo como meu sistema operacional para programar. Tá? É muito fácil, a gente vai aqui fazer um sudo aqui mesmo, menos S maiúsculo, né? E o Docker. Peguei aqui minha senha. Aí ele vai fazer o download. Provavelmente isso aqui é a única coisa que eu vou editar. Nem precisou. A internet está boa, né? E aí a gente tem que fazer o que? Isso aí, o Docker já está instalado. Então se eu vim aqui de rodar, ó, já tem Docker. Certo? A gente vai fazer o que agora? A gente vai startar o serviço do Docker. Tá? Um sudo system ctl, é isso mesmo, start docker.service. Pronto, o Docker está startado. Depois a gente tem que habilitar esse serviço, que é o mesmo comando, só que ao invés de ser start é o enable. Pronto, ele criou um link simbólico. Tá? A gente pode checar aqui a versão do Docker, no caso aqui com sudo, e a gente vai tirar esse sudo depois, porque é muito chato toda hora você ter que ficar digitando esse sudo, né? Sudo docker version. Show, beleza. A gente pode agora fazer a instalação do Docker, tirar o root, né, do Docker. Tá? Isso é uma opção, isso é opcional, tá? Isso vai de cada um. Eu particularmente eu retiro. Então você faz um sudo usermod menos ag docker e você passa o seu user. Tá. E aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que rebootar o sistema. Quando a gente rebootar, ele não vai mais pedir o sudo. Tá? Então eu vou fazer o reboot aqui e a gente volta na sequência. Então, gente, agora que a gente já instalou, eu voltei e reiniciei aqui o computador. Eu tirei até a câmera aqui, que não é o foco, né? A gente vai fazer a instalação do Postgres, né? Ou pode fazer a instalação do MySQL, enfim, etc e tal. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Abrindo aqui novamente o terminal, deixa eu aumentar aqui. A gente vai fazer aqui um Docker PS. Pode ver que ele não tem nenhuma imagem, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma instalação do Postgres agora. Tá? Vou pegar aqui, ó, aqui, escreve aqui um Docker Postgres. Beleza. Na verdade é muito simples, tá? É um Docker Run. E aí a gente pode usar algumas flags para poder configurar fazer o seu setup do seu Docker, do seu Postgres no caso, tá? E no caso você dá um Docker Run, ó, bem, conforme tá aqui, ó. Docker Run, aí ele pede um nome, né? A gente vai dar um name aqui então no caso.
dash name, aí eu vou botar aqui test Postgres, ele pede um "-z", que é esses caras aqui, ó. Postgres password, que você bota aqui, eu vou botar padrão, tá? Isso aqui vai de cada um. Eu vou também botar o username. Aqui embaixo mesmo no Postgres, você tem tudo que você pode utilizar, né? Aqui no caso Postgres user, essa continua, "-z". Cada vez que você for botar um parâmetro, Postgres de novo. Eu vou botar o "-p", que é a porta. A porta padrão do Postgres é a 5432, né? Todo mundo sabe disso. Mas se por um acaso você tiver mais de uma imagem aqui do Postgres, se você quiser deixar elas em portas diferentes, você pode usar esse parâmetro "-p". O padrão é 5432, 5432. Sendo que esse lado aqui é o lado do Postgres e esse lado é o lado da sua máquina. Então, no caso, se eu quiser, por exemplo, aqui trocar, eu vou botar aqui como 5454, tá? Então, assim, a minha porta 5454 vai apontar para 5432 do Postgres, tá? Isso é muito útil para quando a gente maneja mais de um banco de dados, etc e tal. Eu sempre gosto de deixar flagado isso aí. Se você não usar essa flag, ele vai por padrão usar a porta 5432 do Postgres, tá? Voltando aqui em cima, a gente acho que tem mais um parâmetro, é o "-d", que é a imagem, né? O Postgres. Aí você pode especificar. Você pode especificar qual versão do Postgres. Então, assim, se você botar só o nome do Postgres, aqui você vai, esse "-d Postgres aqui, você vai usar a última, no caso, né? "-d Postgres. Ali, ó, ele não encontrou a imagem. Aí o que ele vai fazer? Ele vai baixar essa imagem. Não deve demorar muito. Ele já baixa e ele já sobe essa instância aí do Postgres, né? Se a gente agora rodar aquele Docker PS aqui, a gente já tem aqui, deixa eu diminuir um pouco. Eu tenho meio tique desse negócio de uma linha para outra, né? Aqui. A gente pode ver aqui que a gente tem um container, um ID do container, o tipo de imagem que ela é, o tempo que ela que ela foi criada, quanto tempo ela está online. Aqui a gente está vendo que a porta 5454, que foi a que eu configurei, está apontando para 5432, tá? E o nome que eu utilizei lá, teste Postgres. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar o Debeaver aqui para a gente dar uma olhada, né? Para a gente conectar ele no Debeaver ali, para a gente poder ver, né? Então, Debeaver aqui. Primeira vez que eu estou abrindo o Debeaver aqui nessa marca. Eu vou mostrar um erro muito comum para quem utiliza o Debeaver, que as pessoas fazem, principalmente os iniciantes, a galera que está iniciando. Eu faço às vezes também. Todo mundo está suscetível a falhas. Que é isso aqui, ó, Connect to Database, Postgres SQL no caso. Vamos no Next aqui. E aqui, ó, aqui por exemplo, ó, tá vendo a porta padrão 5432. Eu botei na 5454, não foi isso? Deixa eu só confirmar aqui. 5454, exatamente. Porta 5454. Aí o database Postgres, username Postgres, e eu botei o password Postgres. Aqui você vai colocar o que você configurou lá na hora de criar o seu container do Postgres lá, a sua instância. Muita gente comete o seguinte erro, ó. O pessoal já clica em Finish aqui. Vamos testar a conexão. Aí ele vai, claro, ele vai fazer os downloads agora. Como é a primeira vez que eu estou utilizando o Debeaver, ele vai fazer. Se você utilizar pela primeira vez, você vai ter esse mesmo. Ele vai baixar, né, os drives.
Então aqui eu fiz o teste, deu conectar, então assim, está se conectando lá com a minha porta 5454, lá com o meu Postgres. Muita gente comete esse erro aqui, ó, já clica em Finish. E o que acontece? Você não consegue ver todas as suas databases, você só vai conseguir ver o Postgres. Se você criar um outro, por exemplo, teste, você não vai conseguir visualizar ele. Por quê? Você tem que vir aqui, ó, em Postgres e Show All Databases. Cara, isso aqui, se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir ver o que você criar. Porque a gente já vai vir com o padrão com o Postgres aqui, ó. Tá vendo? Se eu criasse uma outra, a gente não conseguiria ver, não conseguiria visualizar ele aqui, porque a gente não botou lá o Show All Databases, se você não marcar. E é aqui dentro dos esquemas aqui, aí você acha as tabelas, etc e tal. Aqui, claro, tá vazio, tá? Mas aí fica a dica. E se vocês viram aqui, né, como eu fiz aquele comando, deixa eu voltar aqui para trás aqui para ver. Esse aqui, eu adicionei meu usuário ao grupo do Docker, então eu não preciso mais utilizar o sudo, né, que no caso seria sudo docker ps. Pô, isso é muito chato. Aí ele ia pedir a tua senha de administrador, etc. Então assim, docker ps agora tudo utiliza de forma automática. Docker ps -a. Mesma coisa. Menos A ele vai mostrar all, né? Todas as imagens que você tem. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, por que eu criei o 5454 e o 5432, ó. Eu vou criar novamente agora uma nova e eu vou botar aqui simplesmente assim, ó. Teste Postgres 2. Vou deixar tudo igual, exatamente igual, só que a porta aqui eu vou botar padrão. 5432. E vou dar um OK. Agora se eu der um docker ps, eu estou com as duas rodando, sendo que a primeira está rodando na 5454 e a outra está na 5432. Então assim, eu tenho dois Postgres rodando, um apontando para cada porta de maneira isolada, né? E aqui, se eu vier aqui e clicar e criar uma nova conexão, eu vou deixar ele apontando para essa porta. Vou botar assim aqui, que eu vou deixar a mesma Postgres. E vou botar o Show All Databases. Vou testar aqui a conexão, ó, conectou também. E Finish. Se eu abrir ela, agora eu estou ao mesmo tempo conectado com duas instâncias de Postgres, sendo que uma apontando para 5454 e essa apontando para 5432. Então assim, isso facilita na hora de você manejar, porque se aqui eu tivesse criado esse primeiro na porta padrão e criasse uma segunda na porta padrão, quando você abre o debugger, ele fica popando ali um erro insuportável toda hora. Enquanto você não cancela, você vem aqui e clica em desconectar, entendeu? E aqui a gente se livra disso. Então assim, para seu controle, né, para você usar como controle, é recomendado você controlar as portas pelo Docker. E aí você pode botar aqui as portas que você quiser. Basta fazer esse apontamento aqui, conforme eu disse. Bom, no vídeo de hoje é só isso. A gente fez aqui então a instalação do Docker, né? Aqui eu instalei o Postgres, mas a gente poderia instalar lá um Redis da vida aí, entendeu? Sobre uma máquina. E também a instalação do Postgres aí, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí e até o próximo aí. Tchau, tchau.